Top 10 fatos interessantes sobre a Grécia Antiga, o berço da civilização. 10. A tradição de cumprimentar outra pessoa com um aperto de mão data pelo menos desde os gregos antigos. Uma coluna na Acrópole até mostra a deusa grega do casamento, Hera, apertando a mão da deusa grega da sabedoria, Atena. 9. Na Grécia Antiga, havia um sistema em que os cidadãos podiam votar para exilar um político por 10 anos. Na verdade, era destinado a qualquer cidadão, e era chamado de ostraquismos, como em Você entendeu, ostracismo. Foi usado menos como uma forma de punição e mais como um ataque preventivo contra pessoas consideradas uma ameaça à democracia ou ao Estado. 8. Nenhuma guerra foi permitida no mês anterior às antigas Olimpíadas, para que os espectadores pudessem viajar para Olímpia ilesos. Durante a trégua olímpica, disputas legais e a execução de penas de morte também foram proibidas. 7. Na Grécia Antiga, usar batom vermelho era um sinal de que você era uma dama da noite. De acordo com a lei grega, qualquer mulher que trabalhasse nessa profissão e aparecesse em público sem sua pintura labial designada e outra maquiagem poderia ser punida por se passar por mulheres que não trabalham. 6. Depois de 800 a.C., a antiga cidade de Esparta não tinha muros, possivelmente pelo motivo mais difícil de todos os tempos. De acordo com uma fonte histórica, o rei espartano Agisilao simplesmente apontou para seus concidadãos, amados até os dentes, os soldados mais formidáveis da Grécia, e disse: Aqui estão as muralhas dos espartanos. Desde então, os historiadores sugeriram que as paredes foram demolidas por ordem de Licurgo para aumentar a necessidade de uma reforma militar em Esparta. 5. Beber vinho puro na Grécia Antiga era um grande passo em falso, o suficiente para caracterizar quem o fazia como um bêbado e uma pessoa sem moderação e princípios. O vinho costumava ser misturado com água, na proporção de 3:1. Misturas mais fortes raramente eram usadas, quando era para folia orgiástica ou raras ocasiões comemorativas. 4. Era comum na Grécia Antiga escrever manuscritos bidirecionalmente, o que significa que uma linha seria escrita da esquerda para a direita e a linha seguinte seria escrita da direita para a esquerda. Só para torná-lo duplamente confuso, as letras também eram espelhadas de uma linha para outra. Isso foi chamado de texto bostrofedon. 3. Na mitologia grega, os deuses puniram Prometeu fazendo com que seu fígado fosse comido por águias. Em seguida, cresceu novamente para que pudesse ser comido novamente todos os dias. A razão para isso era que na Grécia Antiga, pensava-se que o fígado, e não o coração, era o centro das emoções humanas. 2. Os historiadores acreditam que a Batalha de Salamina, uma batalha naval travada entre uma aliança de cidades-estado gregas sob Temístocles e o Império Persa sob o rei Xerxes em 480 a.C., é uma das batalhas mais significativas da história humana. Uma vitória persa pode ter prejudicado o desenvolvimento da Grécia Antiga e, por extensão, da civilização ocidental. 1. As velas de aniversário começaram na Grécia Antiga, quando as pessoas trouxeram bolos adornados com velas acesas para o templo de Ártemis, deusa da caça. As velas foram acesas para fazê-las brilhar como a lua, um símbolo associado a Ártemis.